E aí você fechou aquele contrato com que você sonhava e depois que começou o processo, você teve todos os problemas e mais um pouco com seu cliente. Faltou definir exatamente quais seriam as atividades de cada um, faltou dizer quais seriam as responsabilidades de cada um e na hora de pagar, o cliente te deu o cano. Bom dia, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre contratos de serviços advocatícios, que é algo que todo advogado deseja profundamente, ter vários contratos, e ao mesmo tempo é algo que pode te dar muitos e muitos problemas. Bom dia, Janine, tudo bom? E aí, pessoal, eu queria aproveitar e dizer que eu fiz uma enquete, tanto aqui nos stories ontem, quanto também no grupo do Telegram, sobre quais são as principais dificuldades, né, que os advogados têm de maneira geral na hora de elaborar um contrato. Então, foram 3 os principais pontos e também vou aproveitar para falar um pouco sobre eles hoje. O primeiro é realmente o recebimento dos valores. Então, algumas pessoas indicaram que essa é a maior dificuldade que elas têm. Como fazer para que no contrato fique tudo amarradinho, tudo redondinho, para que você receba os valores a que você tem direito. O segundo ponto é como definir bem as atividades que serão realizadas, ou seja, o que nós vamos oferecer para o cliente de maneira que ele fique ciente de quais são as nossas atividades, os nossos trabalhos e que a gente também poder indicar isso para ele. E o terceiro ponto é como rescindir um contrato. Então, bom dia, Gisângela, tudo bom? Eu vou, então, estruturar toda a live baseado um pouco nessas perguntas que eu tive, mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem ficar à vontade para perguntar. Lembrando que essa live vai ficar salva também no nosso feed, então se vocês assistirem essa live depois ou compartilhar com alguém e aí tiverem dúvidas, podem mandar direct que eu também faço os comentários aqui. Bom, primeiro ponto importantíssimo. Durante muitos anos, né, eu tenho 14 anos advogando, então durante muitos anos eu pegava os contratos e eu mesmo fiz contratos que eram contratos de honorários advocatícios. Até que eu percebi que isso é um erro, porque os honorários é o nome que se dá ao valor da nossa remuneração, mas não é um contrato, a gente não faz um contrato para receber um valor, a gente faz um contrato para prestar um serviço. O advogado é um prestador de serviços. Então, a primeira dica que eu já dou para vocês é o título do contrato. Contrato de serviços advocatícios. E por mais que seja importante que nós tenhamos um modelinho colocando todos os principais pontos que a gente vai trazendo ao longo do tempo, é muito importante revisar o nosso modelo. Eu acho que não há nada pior do que você pegar o contrato que foi feito para você e aí você é uma mulher e tá todos os artigos, todos os adjetivos no masculino, ou seja, não teve ali um cuidado para a elaboração daquela peça e vice-versa também. E aí, por que também eu decidi falar sobre isso, né, com vocês? Porque ao longo do tempo, à medida que a gente vai tendo problemas, a gente vai tendo a possibilidade de pegar o nosso contrato e inserir algumas cláusulas que vão nos auxiliar a não ter mais aqueles problemas. Então é muito difícil quando nós vamos elaborar um contrato pela primeira vez, e eu trabalho muito com empresarial e elaborando contratos, e ter uma criatividade a ponto de amarrar todas as situações. Mas à medida que vai passando o tempo e a gente vai tendo experiência, as situações elas efetivamente acontecem. E aí, como elas acontecem, a gente realmente pode trazer tudo isso, toda essa experiência para dentro do nosso modelo, do nosso padrão e fazer com que ele seja cada vez mais preciso. Certinho? Então, título é a primeira grande dica. Contrato de serviços advocatícios. Depois dá uma olhadinha na qualificação, hein, pessoal? A qualificação é imprescindível. Porque imaginem, depois vocês têm que fazer uma cobrança contra aquele cliente e você simplesmente se esqueceu de colocar um endereço atualizado dele, né? Então ali os dados pessoais, o nome completo, que às vezes a gente não coloca o nome completo nas coisas, a gente coloca o primeiro e último sobrenome. O RG, o CPF, o endereço, principalmente com o CEP.
E-mail, telefone, deixem tudo prontos. Já imaginaram, por exemplo, se vocês falecem e aí os herdeiros de vocês têm que cobrar o valor dos honorários? Como é que eles vão chegar até aquela pessoa? Vai que o telefone mudou, ou senão que eles não têm acesso ao seu telefone. Então a gente precisa realmente se precaver para evitar que no futuro a gente tenha algum problema de difícil solução. Um outro ponto também que eu acho que é uma ideia principal para os contratos, para a gente manter, é a ideia de que o que é combinado não sai caro. Então, por mais que o contrato possa parecer vantajoso para você como advogado, ou mesmo para o cliente, é importante deixar tudo bem estipulado, porque aquilo que foi conversado, aquilo que realmente foi combinado, ele não costuma ser questionado posteriormente. E por que eu faço essa ressalva? Porque às vezes, no momento da contratação, o percentual é muito pequeno, né? Então eu mesma já passei por uma situação em que os honorários foram combinados em um percentual da redução da dívida. Isso aparentemente não era nada, só que quando a dívida ela foi reduzida, o valor dos honorários ele ficou um valor robusto. E aí houve questionamento não do cliente, mas do filho do cliente. Então, olhem que interessante. E aí, como tinha tudo estabelecido no contrato, isso não teve questionamento, mas poderia ter havido. Então, o contrato, ele bem escrito e ele bem explicado para o cliente, vai poupar a gente de muitas situações desagradáveis. Bom dia, Dione, bom dia, Luciana, sejam bem-vindos. Estamos aqui falando hoje sobre contrato de serviços advocatícios, mas que podem ser utilizados aí como parâmetro para diversas outras situações da nossa vida. Fiquem à vontade, qualquer dúvida é só perguntar aqui. Bom, também é importante lembrar que o contrato bem escrito, além de ele evitar questionamentos futuros, ele garante segurança para todas as partes. Ele vai garantir a segurança para você, profissional, porque vai estar tudo discriminado, quais são suas obrigações, até onde você vai. E também dá segurança para o cliente, que sabe exatamente o que ele pode cobrar de você, sabe o que realmente está sendo definido como a prestação de serviços. Então, antigamente não se utilizava muito contratos porque era tudo feito na palavra ou no fio do bigode, como se costumava dizer. Hoje em dia, essa não é muito a nossa cultura. Então, o contrato por escrito é muito importante sim, para que a gente possa aproveitar e deixar tudo muito bem estipulado para a gente realizar as nossas atividades. Bom dia, Ana. Bom dia, Bruno. Sim, a Luciana colocou aqui que o contrato também é importante no momento da execução. Importantíssimo, Luciana. Isso é um ponto que as pessoas elas me perguntaram, como elaborar um contrato que na hora da execução você tenha uma maior facilidade de cobrar os valores combinados, né? E se isso tá claro, se tá redigido de uma maneira direta, vai ajudar demais, até mesmo num eventual processo de cobrança de honorários. Bom dia, Frederico, tudo jóia? Então, passando o preâmbulo do contrato, o primeiro elemento que a gente tem que ter muita atenção é na definição do objeto. Aí vocês vão me falar, Carla, mas isso é óbvio, eu estou sendo contratada para fazer elaborar um contrato social de uma empresa. Não, tudo bem, mas o que mais está incluído no seu serviço? O seu serviço é simplesmente elaborar um contrato social ou também é registrá-lo na junta comercial? O seu serviço para fazer um processo judicial, então você vai fazer um processo de uso capião, ele é por um prazo determinado, ele é válido por 1 ano, ele é válido para uma instância, ou seja, enquanto não tiver recurso, aquele contrato é válido, ou ele é válido até o trânsito em julgado e posteriormente também com todas as averbações administrativas necessárias. Percebem que às vezes pode parecer simples a definição do objeto, mas ela não é. Inclusive, para o advogado, a definição do objeto ela é muito importante para você definir o valor dos honorários. Às vezes, colocar o valor completo do que seriam os seus serviços para um processo que dura 5, 10 anos fica alto e assusta o cliente. Então, uma maneira interessante que você tem de combinar como você atuará é fazer por anos ou fazer por fases processuais.
Eu conheço muitas pessoas que trabalham em família, não é uma área que eu faço, mas que utilizam essa ideia de indicar o prazo daquele contrato para possibilitar que seja vantajoso para o cliente e também para um advogado. Até porque no meio do processo pode vir um acordo, pode vir uma desistência do processo e aí não fica nada atrelado até o trânsito em julgado. Então, sempre antes de vocês começarem aqui a definir como será feito o processo, é importante definir qual é o parâmetro, quais são os seus elementos que você vai utilizar. E aqui eu sugiro, inclusive, que vocês vejam antes de chegar com valor para o cliente, para que quando vocês definam para o cliente, olha, o meu serviço, ele tem em honorários esse valor, você possa dizer, e esse valor vai garantir isso, isso, isso a você, isso é vantajoso para você nesse aspecto, ou seja, explicar. O que eu consigo enxergar assim de mais comum é justamente pensar, primeiro, se vai ter a parte administrativa e judicial, porque às vezes o cliente espera isso do advogado. Ele espera que no final do processo, ou no final daquela assessoria ou da consultoria, todos os elementos administrativos também vão ser utilizados, né? Vão ser realizados. Então, imagine alguém que está lidando com uma situação de regularização imobiliária, né? Imagina que no final vai ter a averbação em cartório, tudo isso. Então, estipule isso bem. E em processos muito complexos, ao invés de você fazer o contrato para o processo inteiro, faça o contrato por partes, ou por tempo, ou por fases processuais. Isso pode aí te dar uma boa ajuda. Bom dia, Décio. A Luciana falou aqui do artigo 85 do CPC, exatamente, que vai tratar sobre os honorários. E a Janine falar que definição do prazo pode ser interessante, né? Às vezes é interessante no objeto, inclusive, imaginar as possibilidades de um acordo ou não. Isso é mais importante na definição do valor dos honorários, certo? Mas aqui, às vezes, no objeto também isso pode ser colocado. Bom, então vamos agora ao segundo maior elemento de dúvidas que a gente teve lá no grupo do Telegram, que é em relação ao pagamento dos honorários. Aqui, gente, nós temos que ter muita atenção. O que eu recomendo inicialmente? Então, é um contrato em que você vai ter um valor cheio. Então, já defina que o valor dos serviços é X, é 10 mil reais. Depois, você fala a respeito de parcelamento ou a respeito de percentuais. Como cobrar? Bom, aqui já é assunto para outra live, na verdade, para um estudo aprofundado, né? De como a gente fazer isso de uma maneira justa e também de uma maneira que seja rentável para o advogado. Só que percebam que vocês têm que avaliar tudo o que vai acontecer. Um processo, se ele tem um valor fixo, às vezes ele assusta. Então, pode ser combinado um percentual. Mas se você for combinar um percentual, é um percentual de quê? É um percentual de êxito? É um percentual do valor da causa? É um percentual do que você vai reduzir numa dívida? É um percentual do lucro que o cliente vai obter? Atenção, não coloquem simplesmente 30%. Não, 30% sobre o quê? E tenha cuidado para que a redação dessa cláusula do seu contrato esteja muito bem redigida, para que isso não gere dúvidas. E no contrato que eu utilizo no escritório, nesse ponto do valor dos honorários, eu também coloco parágrafos específicos a respeito de desistência e de rescisão. Por mais que eu tenha um pouco adiante um título exclusivo falando de rescisão e de desistência, eu já gosto de deixar claro para o cliente nesse momento, porque ele vai ler o contrato e vai falar quanto eu vou pagar. E no momento em que ele ler quanto eu vou pagar, ele também já sabe como vai ser caso haja desistência, caso haja rescisão ou caso haja acordo. Muitos advogados chegam em mim e falam, Carla, eu não gosto de fazer acordo, porque se eu tô combinando um percentual para receber os honorários, o acordo ele vai reduzir o percentual que eu vou receber, o valor que eu vou receber.
Sem entrar no mérito se isso é vantajoso ou não, mas se você tem essa preocupação, então estipule que caso haja o acordo, o percentual vai ser sobre o valor da causa, o percentual vai ser sobre o valor inicialmente cobrado. Bom, imagine alguma coisa, mas é importante já estar claro para o cliente que ele vai pagar 50 mil reais, 10 mil reais, 100 mil reais e em caso de desistência, até tal fase do processo, ele paga o valor cheio. Ah não, ele desistiu do processo assim que eu protocolei inicial, então ele vai pagar 30% do valor pactuado. Ah não, ele desistiu no momento da instrução. E aí você pode escalonar os valores do pagamento em caso de rescisão, de desistência ou de acordo. Pode ficar redundante, mas eu realmente sugiro que tudo a respeito do pagamento seja tratado em um lugar só, porque isso facilita a leitura e facilita também a compreensão. Bom, gente, bom dia, aqui é a Eleusa, Lúcia, tudo bom com vocês? Estamos aqui falando sobre contratos de serviços advocatícios, mas que também é um modelo que pode ser servido assim, né, para qualquer tipo de contrato. Espero que seja útil, se tiverem dúvidas podem ficar à vontade aqui para colocar. E também lembrando que essa nossa live ela sempre fica salva no feed e se vocês quiserem assistir com mais calma e tiverem mais dúvidas, podem mandar directs também. Lembrando que esse aviãozinho que tem aqui no fundo possibilita que vocês também encaminhem essa live para algum amigo que possa sentir utilidade em tudo isso que a gente está falando. Então vamos lá, já falamos do objeto e já falamos do pagamento dos valores. Outro parágrafo que eu utilizo no meu contrato muito importante, que não é muito comum para os advogados, hein? Juros e multa em caso de inadimplência. Sim, porque às vezes o cliente, ele não te pagou no momento acordado. Às vezes o cliente, ele, naquela situação específica, na rescisão específica, ele não pagou exatamente como vocês tinham combinado, da forma como vocês tinham combinado, que também é importante colocar nessa cláusula. Vai ser depósito? Desculpem, vai ser transferência? Vai ser em espécie? E aí ser estipulado juros e multas em caso de inadimplemento. Certinho? Terceiro ponto aí muito importante. Rescisão contratual. Aqui, gente, também foi outro elemento que eu recebi as dúvidas nos stories e no Telegram. Como rescindir, o advogado rescindir o contrato com o cliente? Que às vezes a gente sempre pensa nesse lado, né? O cliente rescindindo o contrato com o advogado. Mas às vezes o advogado também ele quer rescindir o contrato com o seu cliente. Né? Eu mesma já passei por essas situações, é uma situação extremamente desagradável. Mas se já está estipulado lá dentro do que vocês assinaram, fica muito mais fácil. Então, algumas sugestões que eu faço para vocês. Lembrem-se que o contrato ele tem que dar segurança para ambas as partes, para o advogado e para o cliente. Então pense nessas duas possibilidades. O cliente, ele precisa poder rescindir o contrato. Várias vezes já chegaram até mim clientes que queriam trocar o advogado porque não se sentiam satisfeitos. Mas quando eu vi o contrato que o cliente tinha assinado com o advogado anterior, realmente ele não teria muitas possibilidades fáceis de fazer a rescisão. Aí vocês podem dizer, ah, Carla, mas isso é bom, hein? Porque o cliente, se ele não tem uma facilidade de fazer a rescisão, ele não vai querer rescindir o contrato. Até pode ser, mas eu garanto que esse cliente, ele nunca mais retorna até você. Às vezes, quando você faz um contrato que possibilita que o cliente desista do processo, que ele rescinda, você deixou tudo de maneira tão clara, tão aberta, que ele sente uma confiança, ele fica fidelizado ao seu trabalho, por mais que vocês não tenham chegado ao final do processo. Então, eu penso, e também isso está de acordo com os meus princípios, com os meus valores, que é muito mais importante ter uma relação clara, uma relação transparente com qualquer pessoa que me procure, do que garantir o cliente até o final, assim, sem estar muito claro, meio enganado. Eu não gosto muito dessa ideia. Então, para mim, é muito mais interessante garantir que o cliente tenha clareza de como ele faz para rescindir o contrato, do que deixar subentendido que ele até pode rescindir o contrato, mas ele vai ter um prejuízo. Mas isso é uma postura pessoal que eu tenho.
A Janine aqui tá colocando que rescindir é difícil, né? Sim, é muito difícil, porque acaba que é uma quebra do vínculo de confiança que a gente estava tendo ali. Mas é importante porque tantas situações elas podem acontecer, não é? Pode acontecer de a pessoa ela achar que o processo ia ser fácil e na verdade o processo é super desgastante para ela. Às vezes pode acontecer uma alteração na vida do cliente, ele fala, não quero mais mexer com isso, estou mudando aí para a Holanda, vou morar lá, não quero ter um processo aqui no Brasil. Pode ser que o advogado também veja que aquele processo não está sendo mais útil para ele, não está sendo rentável, não está sendo interessante e ele tem que ter essa possibilidade de rescisão. E aqui vocês podem fazer menção à cláusula que fala do pagamento. Então tem a possibilidade de rescisão, essa possibilidade é clara. E caso haja rescisão, o pagamento vai ficar como foi estipulado no parágrafo tal da cláusula tal. Ou vocês podem transcrever aqui novamente para deixar tudo bem amarradinho e bem expresso como vai ser o pagamento. A Janine está colocando que ética na atuação é fundamental, também acredito nisso, Janine, né? É um dos maiores valores que eu rogo e que eu tento difundir com a advocacia, que a advocacia ética, além de ela garantir que nós, como profissionais, possamos estar sempre resguardando os nossos princípios, ela também cria um vínculo, ela cria um elo com o cliente que é indelével, faz com que aquele cliente ele sempre te procure num momento de necessidade. Um elemento que para mim, como advogada, é muito importante nessa parte da rescisão, na rescisão feita pelo advogado, é indicar sim, que caso o cliente te providencie documentos falsos, informações inverossímeis, ou que ele tenha uma atuação que esteja contrária aos princípios da ética e aos bons costumes, é possível haver a rescisão. Então, como eu prezo muito isso na minha atuação, essa ética, eu estipulo que é uma liberalidade que eu tenho como advogada rescindir o contrato, caso o cliente ele não exerça a sua função como parte no processo de uma maneira íntegra. Em regra, quando eu apresento o contrato para o cliente com essa cláusula, ele vira e fala assim, mas como assim, doutora, você vai me deixar na mão? E eu digo não, de forma alguma. Mas eu preciso ter uma liberdade de avaliar se alguma coisa estiver acontecendo errada no processo para que eu não fique envolvida nele. Porque isso não é simplesmente uma questão individual de princípios, mas isso pode macular, inclusive, a minha imagem profissional. Porque pense na situação de alguma questão que você está me dizendo, e eu tenho certeza que você está me dizendo a verdade, né? Ainda falo assim. Mas algo que você está me dizendo, prove que não seja exatamente dessa forma e possa, às vezes, realmente manchar a minha imagem profissional. Nesse momento, os clientes, eles costumam ficar reticentes. E aí, como eu consigo amarrar essa cláusula para ela permanecer no contrato? Cliente, fique tranquilo, porque se isso acontecer, o valor dos honorários vai ser exclusivamente pelas atividades que eu desenvolvi. E também eu tenho certeza que você não está mentindo para mim. Então, esses dois argumentos me ajudam muito a fazer o fechamento de contrato, levando esse ponto em consideração, entendem? Ou seja, eu tô falando que o cliente não tá mentindo para mim, e aí para mim é muito importante porque o cliente que não tem muito escrúpulos, eu não tenho interesse de tê-lo no meu escritório. E eu também deixo claro que se porventura a rescisão acontecer, ele não vai me pagar nada daqueles percentuais ou do valor que foi pactuado, mas ele vai pagar simplesmente por ato realizado. Certinho, peixes? Então vamos lá. Objeto, pagamento, rescisão. Um ponto também aqui que é interessante a gente tá sempre lembrando em todo o contrato é a respeito do êxito, hein? O êxito, às vezes, ele pode ser entendido de uma maneira muito ampla, e aí quando você for estipular a rescisão ou quando você for estipular o pagamento, lembra de definir bem com o seu cliente o que é o êxito. O que é o êxito? É o pedido ser julgado totalmente procedente?
Ou é ele receber um valor na demanda? Ou ele reduzir um valor que ele pagaria? Né? Deixe isso claro, porque aí no momento em que puder haver a rescisão ou mesmo o pagamento, você sabe definir exatamente o que foi combinado. Outra cláusula que eu coloco, já amarrando com essa possibilidade de rescisão por minha parte, em caso de eu avaliar que a postura do cliente não está sendo ética, é que ele se compromete a passar todas as informações verdadeiras e todos os documentos confiáveis. Todos os documentos com atestado de que eles são verídicos. Com o tempo na advocacia a gente passa por tudo, né, pessoal? Então, assim, a gente vai ficando um pouco escaldado com tantas circunstâncias que são vivenciadas. Então, informações imprecisas que o cliente passa é algo extremamente comum. Documentos falsificados também já me aconteceu. Então, eu deixo isso no contrato, indicando que, olha, se você me fornecer um documento, uma informação que não seja verdadeira, eu não estou me responsabilizando por isso. Outro ponto imprescindível. O contrato de serviços advocatícios, ele não é um contrato de êxito, hein? Nós, como advogados, não temos possibilidade de definir que o juiz vá julgar procedente o nosso pedido, por mais clara que esteja toda a situação. A gente não pode afirmar o êxito. O que nós podemos afirmar, e isso também eu coloco no contrato em uma cláusula, é que os meus serviços, eles não implicam em êxito da demanda, mas eles implicam em uma atuação com diligência. E lá na cláusula de rescisão, inclusive, o cliente, ele pode rescindir o contrato caso eu, como advogada, não haja com diligência. Veem que a gente está garantindo uma segurança para todas as partes que estão participando no contrato, naquele processo, naquela consultoria específica? Outra cláusula que também, com as novidades dos processos digitais, a gente começou a colocar no escritório e ela é importantíssima. O cliente, ele tem acesso ao processo. E em alguns sistemas, quando o cliente acessa o PJE ou quando ele acessa o sistema de processo eletrônico, ele dá ciência ao ato. E o prazo começa a contar dessa ciência e não da publicação no Diário Oficial. Então, imaginem a situação de um processo muito complicado, que na contestação foram trazidos inúmeros fatos novos. O cliente entra no sistema, vê a contestação, não te avisa, começa a contar o prazo para réplica e você perde o prazo, porque o cliente tomou ciência antes mesmo da publicação. Então, sugiro, assim, de uma forma muito, muito grande, que seja colocado uma cláusula indicando que caso o cliente tome ciência de qualquer ato no processo, ele tem o dever de comunicar ao advogado, sob pena de, em caso de descumprimento de prazo, o advogado não se responsabilize. Porque do mesmo jeito em que a gente estava conversando aí há pouco, que nós podemos litigar contra o nosso cliente, a gente pode começar um processo contra o cliente para receber os honorários, o cliente, e isso é comum, ele começa processos contra o advogado porque o advogado perdeu o prazo, porque o advogado perdeu o processo. Então, estejamos muito atentos a essa questão de prazos, tanto dentro da nossa própria atuação, quanto nessa possibilidade de uma eventual reparação solicitada pelo cliente. Eu também gosto muito, como trabalho com advocacia colaborativa, colocar uma cláusula de que antes de dizer qual é o foro responsável por levantar e dirimir qualquer questão a respeito do contrato, é que nós, como partes, tentaremos utilizar a mediação e a conciliação para resolver eventuais questionamentos antes de judicializar. Coloco isso porque é uma forma de advogar que eu acredito, coloco isso porque acho que também é importante que eu, como advogada, fortaleça a visão da colaboratividade, da mediação e da conciliação. E digo a vocês que isso pode ser bastante eficaz. Se vocês quiserem colocar até mesmo uma cláusula de arbitragem, tudo bem. Mas para que o cliente saiba que antes de ele questionar e sair na briga, é possível criar
uma comunicação fluida, é possível ter uma conversa aberta, um diálogo completamente desprovido de quaisquer segundas intenções. E também um último ponto que eu quero deixar aqui de dica, porque o nosso tempo está acabando hoje já para nossa live, é em relação ao questionamento que a maioria dos advogados tem com seus clientes, que é o quê? O cliente não para de me ligar, não aguenta de dia, de noite, é no final de semana, de madrugada me mandando mensagem. Então estipule no seu contrato o seu horário de atendimento, podendo inclusive vincular com a cláusula de rescisão, dizendo que se o cliente não respeita a forma como você trabalha, você também pode rescindir o contrato. Agora seja generoso, hein, pessoal? Não vamos colocar que a gente exige que o cliente transmita os documentos por você por fax. Afinal de contas, ninguém usa mais fax hoje em dia. Mas estipule sim como você quer receber a documentação. Você quer receber a documentação só por e-mail? Tá bem. Você quer receber a documentação por WhatsApp? Ou desde que as fotos sejam bem tiradas, ou desde que seja escaneada a documentação e te encaminhada. Deixe tudo isso muito bem escrito. Porque, como eu disse logo no início, a ideia do contrato é que aquilo que é combinado não sai caro. Dedique um pouco do seu tempo a elaborar esse contrato de uma forma clara, de uma forma bem redigida, que não gere questionamentos. Dedique tempo para estar com o seu cliente, para vocês lerem em conjunto o contrato, ou se não, passe o contrato para ele avaliar antes da assinatura. Porque tudo isso vai garantir que a sua relação com o cliente seja transparente e isso vai gerar uma confiança enorme para ele. Bom, queridos, isso é o que eu queria compartilhar hoje com vocês. Espero que tenha sido útil. Lembrando que essa live fica salva no feed. Se vocês conhecem alguém que possa gostar de tudo isso que nós falamos hoje, apertem aí o aviãozinho para compartilhar com os amigos de vocês. E se tiverem dúvidas também, é só entrar em contato pelo direct. E lembrando que a gente também tem um grupo do Telegram, no qual todos os dias falamos um pouco sobre dicas de advocacia de uma forma muito prática e de uma forma muito ética também. Antônio, bom dia. Infelizmente a gente está terminando, mas pode me mandar um direct sim, que a gente continua conversando. Um Feliz Natal a todos, porque o nosso próximo encontro é na quarta-feira da semana que vem. E sim, vamos continuar com as lives, porque afinal de contas, advogado, ele não para, não é? A gente tira um descanso, mas é um pezinho no descanso e um pezinho no trabalho. Um ótimo dia para todos vocês, um grande abraço e até a próxima!